Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos para a nossa aula de hoje. Aula de número 30, Darwinismo Social e Discriminação Étnico-Racial, Eugenia, Fake News e Saúde, Mapeamento Genético, Uso indevido de substâncias e reações químicas e nucleares, Ética em Ciências da Natureza. Detalhamento, mapeamento dos genes nos cromossomos. Então, vamos começar? Então, a nossa temática hoje está voltada para conhecermos um pouquinho sobre cariótipo e as anomalias genéticas. E aí, essa imagem aqui já retrata aí uma pessoa, né, uma criança que tem uma condição, né, relacionada aí com o seu material genético. A gente vai olhar com mais calma essa condição mais adiante, mas vamos começar aí com alguns conceitos. Então, cariótipo normal, né? Para a gente falar sobre as anomalias, a gente tem que relembrar o que é o cariótipo normal de um indivíduo. Então, começamos aí com a representação do cariótipo normal. Anotem aí. A notação segue com padrões internacionais, né? Isso aí vai valer o quê? Para qualquer parte do mundo, onde uma mulher ela vai possuir 46 cromossomos, né? E a identificação do par sexual, né? do último par sexual desses 46 é XX. Enquanto que o homem, né, ele vai ter também a mesma quantidade de material genético, 46 cromossomos, mas os cromossomos sexuais vão ser identificados como X e Y. Então, esse padrão é um padrão de um cariótipo normal de um indivíduo, né, do sexo feminino e do sexo masculino. Quais são as características, né, de um cariótipo normal? Como foi falado, né, com o número correto de cromossomos, no total de 46 cromossomos. Ou vocês podem ver também em determinadas anotações, né, de outros livros, né, de outras fontes, 23 pares. Né, 23 pares é a mesma coisa, né? A estrutura desses cromossomos ela tem que se apresentar intacta. Ou seja, não deve haver nenhuma deleção, nenhuma duplicação, translocação ou inversão visível. Ou seja, quando você visualizar o cariótipo, que é sempre visualizado através de uma imagem, as condições estruturais do cariótipo têm que estar, como diz aqui o termo, intacto, né? Impecável. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que aqueles cromossomos que a gente vê em forma de xizinho, né, quando eles foram visualizados, quando eles foram tratados a imagem e depois colocados em ordem, eles têm que se apresentar sem qualquer parte, né, deletada, duplicada, translocada ou invertida. Os cromossomos homólogos, eles devem estar empareados de forma corretamente. E, além de estarem empareados, eles serão numerados, do par 1 até o par 23, sendo que o par 23, né, é o par sexual. Quais são as técnicas, né, mais conhecidas aí para desenvolver esse cariótipo? Nós temos as técnicas de bandeamento G, Q e R, né, são bandeamentos padrões. Padrão de bandas claro e escuro, né, típico em cada cromossomo, onde o bandeamento G mostra regiões mais específicas. Esse bandeamento G ele está usando aí a giensa e a tripsina, né, que são reagentes aí para fazer o uso do tratamento e
para ter aquele contraste de imagem. Ele é chamado de bandeamento de ouro, né? Ele é o bandeamento mais padrão para se identificar essas estruturas. Tá? O Q também é um outro tipo de bandeamento e o R é um outro que é chamado de reverso, né, de padrão inverso, mas esse aí ele já não é mais tão utilizado para fazer aí, diagnóstico, por exemplo, de anomalias. Então, os cromossomos sexuais compatíveis com o fenótipo devem estar presentes também no cariótipo. Mais uma vez, lembrando, né, no fenótipo, deve estar compatíveis com o fenótipo. O fenótipo, o que é o fenótipo, professora? O fenótipo aí é toda a expressão genética do indivíduo, mais a influência do meio ambiente. Ou seja, é aquilo que a gente vê. Se o indivíduo é do sexo feminino, então o cariótipo dele vai ter que ter o cromossomo XX. E se ele visivelmente é do sexo masculino, ele tem que apresentar, em condições normais, o cariótipo X e Y. Então, na biologia, os sexos são determinados dessa forma, tá bom? Visto agora que a gente relembrou o que é um padrão normal de um cariótipo, nós vamos passar agora a entender um pouquinho sobre as alterações, né? Nós temos aí as alterações numéricas, né? Que são elas? Elas ocorrem quando há ganho ou perda de cromossomos, podendo ser aí as aneuploidias, né, que são alterações do número de cópias de um ou alguns cromossomos. E temos também o tipo de alteração numérica chamada de euploidia, quer dizer que a alteração está em todo o conjunto cromossômico, como triploidia. Isso mesmo, ao invés de ter 23 pares, né, vão ser trios, né, 23 trios. Em vez de estar em pares, nós vamos ter trios aí, o material ele vai estar triplicado. Isso é uma condição muito rara de acontecer e o indivíduo ele nasce inviável, né, nesse caso aí. Vamos aí para os exemplos, né, de alterações numéricas, ao começar pela trissomia do 21, que nós conhecemos como síndrome de Down. Então, o cariótipo para essa condição aí, ele vai se apresentar de forma padrão, né? Inclusive, essa forma aí, essa linguagem codificada, ela está presente em muitos artigos e também em muitas avaliações externas, né? Para quem aí vai prestar provas de avaliações externas, esse cariótipo aí é bom você ter essa familiaridade, que a linguagem dele é essa. Ele vai ter 47 cromossomos, sendo que ele pode acometer tanto o indivíduo do sexo feminino quanto do sexo masculino. E nós vamos ter aí a trissomia exatamente no cromossomo 21. Então, temos trissomia no cromossomo 21, tá? Memorizem bem aí essa demonstração, essa codificação aí do cariótipo da síndrome de Down, isso é importantíssimo. Quais são as características desse indivíduo, né? Ele tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem hipotonia muscular. O que é essa hipotonia aí? É um tônus muscular mais fraco, né? Ele tem um rosto achatado, olhos com fendas palpebrais oblíquas, isso aí é um padrão. Cardiopatia, infelizmente, né, problemas aí na formação do coração, que acomete pelo menos 40% dos casos das pessoas que nascem com a síndrome de Down. E também tem maior risco de desenvolver leucemia e doença de Alzheimer precoce. Poxa, que chato isso, né? Por isso que eles são pessoas que têm que ter um acompanhamento médico muito mais detalhado, né? Muito mais clínico, muito mais de perto durante a vida toda deles. E qual é o cariótipo desse indivíduo? A gente vai conhecer agora. O cariótipo, né, para vocês se familiarizarem, é uma fotografia. É como se fosse uma fotografia de todo o seu material genético. O material genético, quando a gente está estudando aí com a ajuda do microscópio, ele não está assim, olha.
em forma ordenada, bem bonitinho, não. Isso aqui já foi um material genético tratado, tá bom? Ele foi recortado, tratado e todo colocado um ao lado do outro e com a identificação, olha, pá número 1, pá número 2, número 3, e assim por diante até chegar ao par 23, né? Então, o par 23, ou ele vai ser do indivíduo do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas notem que para trissomia do 21, quer dizer que nós temos uma condição de material não duplicado, mas triplicado. Aqui, olha, nós vamos ter aqui mais um bracinho que vai caracterizar a condição desse indivíduo. Professora, mas isso aí não foi montagem? De repente não colaram um bracinho a mais? Não. Quando você olha no microscópio, esse trio ele vai estar junto em todas as células do indivíduo, né? E ele tem essa característica morfológica que vocês estão vendo aí na imagem desta criança. Então, anotem direitinho aí, nesse padrão ele não vai mudar. Uma observação bem interessante é que o dia de conscientização, né, que se faz uma campanha de conscientização a essa condição aí, é o dia 21 do mês 3. Olha só que coisa interessante, dia 21 do mês 3, ou seja, dia 21 de março, né, que vai lembrar aí a questão da trissomia no cromossomo, né, no par de cromossomo, aliás, nos cromossomos 31, né, que não é par, nesse caso aí é um trio, tá? Para vocês entenderem um pouquinho aí da questão da escolha do dia da conscientização. Ajuda a memorizar também. Vamos lá conhecer aí a outra condição, é a monossomia do X, que também é conhecida como síndrome de Turner. O cariótipo delas, anotem aí direitinho, é 45, né, X. Quer dizer que ele vai ter aí um cromossomo a menos, né? E ele vai estar acometido justamente no sexo do indivíduo, né? X. Está faltando aí mais uma letrinha, né, professora? É justamente para dizer para vocês que ele acomete aí a deleção, né, no cromossomo sexual. Os sintomas característicos são baixa estatura, pescoço alado, né, que significa pterígio cervical, é uma outra denominação, infertilidade, né, ovários não se desenvolve, digenesia, né, gonodal, né, essa é a condição aí para não desenvolver os ovários, anomalias cardíacas e renais, ausência de desenvolvimento puberal, sem reposição hormonal. E como é que é o cariótipo desse indivíduo, né? Ele vai apresentar aí todos os cromossomos bem bonitinhos, mas quando chegar lá no par sexual, vai estar faltando um cromossomo, né? Que esse cromossomo aí é o X. Por quê? Vai acometer apenas indivíduos do sexo feminino, tá? E eles vão apresentar mais uma característica morfológica, que é essa questão da condição do pescoço alado, né? É uma membranazinha que vai se formar, que vai se desenvolver mais, né, do que o normal aí nas regiões laterais do pescoço, dando aí essa caracterização do pescoço alado. A outra condição aí que nós vamos conhecer agora é a trissomia do 18, que é conhecida como síndrome de Edwards. Então, o cariótipo é 47, XX ou XY, quer dizer que acomete tanto o indivíduo do sexo feminino como do sexo masculino. E a trissomia, ou seja, nós vamos ter mais um cromossomo aí no 18, ao invés de ser um par, é um trio. Sintomas ou características, né? Baixo peso ao nascer, crânio alongado, orelhas baixas, mãos com punhos cerrados, né? Tempo todo fechadinho, e sobreposição de dedos. Tem cardiopatias graves nesse indivíduo e também uma alta mortalidade no primeiro ano de vida. Ou seja, a condição de vida é inviável para esse indivíduo. Quando ele já nasce com essa condição aí, ele não vai viver por muito tempo, gente, infelizmente. Como é que é a característica do cariótipo? Todos os outros cromossomos estão certinhos, mas lá onde deveria ser um par 18,
é um trio, por isso o nome trissomia, tá? E como falei para vocês, é altamente letal, né, essa condição. O indivíduo, na maioria das vezes, não chega a 1 ano de idade. Vamos conhecer agora o outro, né? É uma trissomia também, né? Nesse caso aí, é no cromossomo 13, também conhecido como síndrome de Patau. Então, o cariótipo é 47, né? XX ou XY, mais uma vez aí acomete os dois sexos, e a condição da trissomia vai ser no cromossomo 13, né? Onde deveria ser um par, é um trio. Sintomas ou características desse indivíduo: tem uma fenda labial e palatina, né? Tem microoftalmia, ou seja, olhos pequenos, ou ciclopia, né? Um único olho. Tem polidactilia, dedos extras, defeitos cardíacos e cerebrais graves, e a sobrevida raramente vai além do primeiro ano. Ou seja, ele vai ter essa condição e não vai viver muito tempo, tá, gente? Né? Nascendo com essa condição aí, esse indivíduo também não vai sobreviver. Como é que é o cariótipo dele? Todo indivíduo, né, todo cariótipo desse indivíduo, ele vai ser certinho em todos os cromossomos, exceto, né, exceto onde deveria ser o par 13, na verdade aí temos um trio, tá bom? E essas são as condições morfológicas. Olha aí a fenda labial, né, bem preeminente, como vocês estão observando, né? Esse indivíduo aí ele não chega até o seu 1 ano de idade. Vamos lá para a síndrome, a próxima síndrome, a condição, que é chamada de síndrome de Klinefelter. Então, ela é uma condição que acomete aí o cromossomo sexual. Nesse caso aí, nós temos, ao invés de uma trissomia nos autossômicos, nós temos uma trissomia aí no cromossomo sexual, ou seja, nós temos um X a mais, como vocês estão observando, X, X, Y. E por ser Y, quer dizer que acomete aí indivíduo do sexo masculino. Então, é uma síndrome que acomete indivíduos do sexo masculino. Mais uma vez, repetindo aí para vocês fixarem bem, né? Diferente da de Tanner, que acomete o sexo feminino, Klinefelter acomete aí o sexo masculino. O cariótipo é 47, XXY. Sintomas e características: estatura elevada, ginecomastia, ou seja, desenvolvimento mamário, né? Infertilidade, né? Testículos pequenos, e azospermia, quer dizer que não produz espermatozoide, então ele já nasce infértil, né? Hipotonia e dificuldades de aprendizagem. Hipotonia, né, está relacionado aí com o tônus muscular. E como é que é o cariótipo desse indivíduo? Ele vai ter todos os cromossomos certinhos, todos numerados, alinhados, exceto onde deveria ser o par sexual, que na verdade não é um par, é um trio. Vai ter um X a mais. Se vocês observarem, né, os cromossomos sexuais, geralmente o X ele tem um tamanho maior do que o Y, tá? Olha aqui, olha. Então tem 2X e um Y. Essa condição aí desse cariótipo, ele não está com material duplicado, tá? Ele está com material certinho, numa condição normal de vida da célula, ainda não sofreu a duplicação, por isso que ele está dessa forma, tá bom? Então, aí, lembrando, né, Klinefelter vai acometer indivíduos do sexo masculino. Agora vamos conhecer outras alterações, que agora são as alterações estruturais. Então, o que são elas, né? Ocorrem quando há quebras ou rearranjos nos cromossomos, tá? Incluindo deleções, que é a perda de um segmento ou um pedacinho do cromossomo, duplicações, que é a cópia extra de um segmento, né? Eu estou falando aí da estrutura do cromossomo. Nós temos translocações, né? Que é a troca de segmentos entre cromossomos. Temos a inversão, que significa que tem um segmento invertido, isso é na estrutura dele, tá? Cromossomos em anel, onde a extremidade
que eram para estar assim livres, elas vão estar unidas formando um anel. Aquele xizinho, né, vai formar um anel ou na parte superior ou na parte inferior, né, vai unir aí as duas abinhas do cromossomo. E quais são as síndromes, quais são as condições? Vamos conhecer algumas. Temos aí a síndrome de Cri-du-Chat, que acomete aí uma deleção no cromossomo 5. Né? Tem a deleção, tem a perda de um pedacinho desse cromossomo. Né? Como acontece aí essas deleções, professora? Geralmente acontece aí no processo de divisão celular, né, nos primeiros momentos da formação do indivíduo, tá? É congênito, na formação congênita desse indivíduo aí na formação embrionária. E aí, naquelas primeiras células que vão formar o indivíduo, nós temos aí essa condição. Às vezes, ela já tem uma predisposição genética do pai ou da mãe, né, que já vem aí com alguma característica que vai ser passada para o indivíduo também. Agora, fechei o parênteses sobre o que significa a deleção, vamos voltar aí para a síndrome de Cri-du-Chat. O cariótipo dela é padrão. Ele vai ter 46 cromossomos. Observe que aí ele vai ter todos os cromossomos, né, os 46 cromossomos, sendo que vai haver uma deleção, né, no cromossomo 5. Sintomas: choro agudo, semelhante a um de miado de gato, né, dependendo aí devido à má formação da laringe, microcefalia, atraso intelectual e motor, e rosto arredondado com hipertelorismo, que quer dizer isso? Olhos afastados. Tá? É uma condição bem diferente, né? Vamos ver a imagem de uma pessoa que está acometida com esta condição. O cariótipo, como eu falei para vocês aí, ele está completo, ele tem os 46 cromossomos, sendo que, olha, se vocês observarem no 5, que está em destaque, nós temos aí faltando um pedacinho, né, desse cromossomo. Né, esse pedacinho bem aqui, onde está apontando a setinha, né, aquele bracinho na parte superior, mostrando aí, né, de acordo com como está codificado, a deleção, né, de uma parte do cromossomo 5, para vocês entenderem aí a interpretação do código do cariótipo. Vamos para outra condição, que é chamada de Williams, onde nós vamos ter uma deleção no cromossomo 7, exatamente nessa sequência aí, né, 11.23. O cariótipo é 46, XX ou XY, e essa codificação da deleção no cromossomo 7, né, especificamente nessa sequência aí. Características, né, e sintomas: personalidade extremamente sociável, né, a face de duende, né, parece que é sempre receptível ali, estenose aórtica supravalvar, ou seja, uma má formação no coração, né, hipercalcemia infantil, ele apresenta uma grande quantidade de cálcio presente no sangue, atraso cognitivo, mas com habilidades linguísticas preservadas. Como é que é aí o cariótipo? O cariótipo da síndrome de Williams vai apresentar todo o conjunto de cromossomos, né, os 46 cromossomos, só que no cromossomo 7, né, fazendo adendo aí, quando você aumenta um dos braços dele, você está vendo aí esse cromossomo mais ampliado, ele vai mostrar exatamente onde é que está a sequência, né, onde é que está faltando a sequência. Se vocês olharem aqui pela numeração, não vai ter exatamente esta sequência aqui, ó. Ela vai estar faltando, né? É essa sequência, essa partezinha do cromossomo que está faltando aqui nele. Podem observar que visualmente a gente não consegue visualizar direitinho, né? Tem que ter um aumento, tem que ter uma lente de aumento melhor para você visualizar essa parte da deleção. Vamos lá para outra síndrome. Síndrome de Algman, que é a deleção no cromossomo 15, e é uma condição materna, tá? Ou quer dizer que ela é herdada da mãe. Acomete tanto o indivíduo do sexo feminino como masculino, como vocês estão vendo aí no cariótipo. Sintomas: atraso grave no desenvolvimento, riso frequente e movimentos descoordenados,
como se fosse uma marionete feliz, tá bom? Grosseiramente falando. Temos uma outra, aliás, continuando aí a síndrome de Angelman, né, a deleção aí no cromossomo 5, né, aquela condição materna, característica aí, epilepsia e microcefalia e ausência de fala. Para a condição aí de Prader-Willi, nós temos uma deleção paterna, ou seja, ela é herdada do pai, né? E nós temos um sintoma ou características, hipotonia neonatal, né, uma condição de formação fraca aí dos músculos ainda no indivíduo novo, obesidade compulsiva a partir da infância, ou seja, é uma condição que não vai matar o indivíduo, né, mas ele vai ter uma diferenciação aí em parte da sua vida. Na síndrome de Prader-Willi, nós temos ainda aí a baixa estatura e mãos e pés pequenos, e também a deficiência intelectual leve e de leve a moderada. Temos aí uma outra condição chamada de translocação robertsoniana, né? Com esse cariótipo enorme que vocês estão vendo aí, onde nós temos aí numa sequência do cromossomo 14 ou do 21, né? E a sequência que vai faltar aí é a Q10 para ambos os cromossomos. As implicações são, portadores são geralmente saudáveis, mas têm maior risco de ter filhos com síndrome de Down, se a translocação envolver, por exemplo, o cromossomo 21. Então, ela pode acometer tanto no 14 quanto no 21. E sendo no 21, o indivíduo, né, ele pode passar essa condição aí e desenvolver uma criança com síndrome de Down na próxima geração. Casos especiais, vamos entender aí um pouquinho dos casos especiais. Algumas variações não patológicas podem ocorrer como heterocromatina constitutiva alongada, né, que é o braço do cromossomo 9 ou 16, ou do Y, maior do que o usual, mas não vai ter impacto clínico, tá? Poliformismo de tamanhos em regiões heterocromáticas, como variação do satélite, que é uma parte do cromossomo 15. Essas alterações, elas não são consideradas anormais, embora elas existam, né? E não causam nenhuma doença e nenhuma condição. Por que o cariótipo, né, tudo que a gente viu hoje aqui, ele é importante, né? Qual é a importância do estudo dele? Vamos lá entender um pouquinho, né? Ele é essencial para confirmar suspeitas clínicas, né? Porque quando a criança nasce, você já observa que já tem alguma coisa diferente, você vai atrás de um diagnóstico mais clínico, né? Então, o cariótipo ele vai ajudar a diagnosticar essas síndromes. Ajuda a identificar translocações balanceadas em pais, né? Que podem gerar descendentes com desequilíbrios. E também diagnostica a infertilidade, como, por exemplo, indivíduos que são acometidos com a síndrome de Klinefelter. Então, trago aí uma reflexão para vocês, né? Se o cariótipo ele estiver dentro do padrão, né? Qual é o padrão que a gente conhece? 46, XX ou XY, sem alterações visíveis, ele vai ser considerado normal. Qualquer divergência, né, exige uma investigação não detalhada, né? Nesse caso aí, é necessário fazer, por exemplo, o sequenciamento. Então, é isso aí, gente. Nossa aula trouxe bastante informações, né, bem interessantes no que diz respeito às condições e às síndromes. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, que seja de grande ajuda aí nas suas avaliações. E até a próxima.